Marcos, capítulo 8, verso 34 ao 38. Então vejam bem, esse Marcos, capítulo 8, que nós vamos ler, ele é chamado de sinótipo. Ele está registrado em mais 2 evangelhos. Está registrado em Mateus, capítulo 16, e está registrado em Lucas, capítulo 9. Nós vamos perceber que é o mesmo texto, é a mesma estrutura. Então, se você identificar uma palavrinha ou outra, dando assim uma conotação diferente, perceba no bojo que é o mesmo texto. Então, qual é o contexto desse texto? Jesus, se você for olhar aí, do verso, lá do capítulo 7, você vai ver Jesus conduzindo os discípulos a uma confissão, o povo a uma confissão. Multidão, quem eu sou para essa multidão? Quem é que eu sou para os discípulos? Pedro, quem é que eu sou para você? Nós vamos perceber, no verso 31 até o 33 do capítulo 8, que Pedro, ele estrutura essa fala, ele diz essa fala, e ele fala: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quando chega no verso 31, ele começa a ensinar acerca da sua morte e acerca da sua ressurreição. Então observe que esse capítulo é um capítulo que está nos conduzindo a pensar na morte e na ressurreição. Em outras palavras, está nos conduzindo a pensar na vida eterna. Diga comigo, vida eterna. Então é vida eterna. Quando você vê no finalzinho, há um alerta de Jesus: olha, Satanás não brinca. Aí o 34 agora nós começamos, diz assim: então, convocando a multidão e juntamente os seus discípulos, disse-lhes. Veja bem, Jesus convocou a multidão e convocou os seus discípulos. Então, quando ele fez essa convocação, ele falou-lhes, disse-lhes. Vamos ver o que foi que Jesus disse à multidão e aos discípulos. Eu queria que você prestasse bem atenção aí. Nós podemos pensar o evangelho da seguinte maneira: o evangelho é para um grupo. O evangelho é para todos. Então, nesse contexto aqui, Jesus convida todos, a multidão. Quem é a multidão? A multidão, você tem os interessados, na multidão você tem os incrédulos, na multidão você tem os religiosos, e na multidão você tem os estudiosos. Na multidão você tem os carentes, na multidão você tem os doentes, e na multidão você tem os curiosos. Então a multidão são todos. O evangelho de Jesus é para todos. Todas as pessoas, o evangelho é para todos. E entre os o evangelho de Jesus já é para algumas pessoas que já entenderam isso e são discípulos de Jesus. Eles têm uma escola bíblica, eles têm uma comunidade de fé, eles são dizimistas, eles têm um pequeno grupo multiplicador, eles são pessoas que discipulam outros, que evangelizam outros. Então, esses são os discípulos. Então, Jesus convida a multidão, que tem esse monte de gente, e Jesus convida os discípulos. A única vez na Bíblia que você vai ver, do início ao fim, praticamente, Jesus falando em pé de igualdade para os que são e para os que não são. Só 3 vezes na Bíblia você tem isso, mas só aqui você tem pé de igualdade, de integralidade, para os que são e para os que não são. O que ele diz para todos? Todos. Ele diz: se alguém, eu quero que você leia comigo o que foi que ele disse. Vamos ler juntos? Se alguém... Preste bem atenção no que o texto está dizendo. Não importa se a pessoa é cristã, religioso, evangélico, católico, qualquer que seja a religião da pessoa, qualquer que seja o comportamento social da pessoa, não importa se a pessoa tem a sua teoria teológica, seu pensamento teológico, quando o evangelho vem, ele vem para todos. Quem é discípulo, quem não é discípulo, quem acredita no dom de línguas, quem não acredita em dom de línguas, quem já pecou, quem não pecou, quem é santinho, quem não é santinho, para todos, os discípulos e para a multidão, vem para todos. Aí, para todos, Jesus diz assim: olha, vá guardar o sábado para você ser discípulo. Foi isso? Foi isso, gente?
Vá falar em línguas para você ser discípulo. Foi isso? Vai ser arminiano ou calvinista para você ser discípulo. Foi isso? Vá ser a do reteté para você ser discípulo. Foi isso? Vá ser batista, da Convenção Batista Brasileira para você ser discípulo. Foi isso? Então ele disse o seguinte: se alguém nessa multidão, e se alguém entre os discípulos, você não fica com a cabeça assim meio confusa, não? Como é que ele está falando para a multidão de quem não é? E para um grupo que é, ele está falando a mesma coisa. Ele diz: se alguém quiser vir após mim. O que Jesus está dizendo? Olha, até aqui aconteceu isso, isso e isso. Eu fiz e ensinei. Eu fiz e vocês olharam. Eu curei, eu fiz milagres, mas eu vim para ensinar o evangelho. E o evangelho é sacrifício, o evangelho é renúncia, o evangelho não é cura apenas, o evangelho não é triunfalismo apenas, bênção apenas. O evangelho é uma vida de sacrifício. Então, se vocês que são discípulos quiserem essa proposta, decidam agora. Época de decidir. Vocês querem, vocês são ou não são? Ou vocês vão ficar a vida toda dentro da igreja com a mesma mordomiazinha de crente, pastor pregando, nananã, 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 nananã. Aff, ninguém aguenta isso. O que vocês querem? Vocês querem essa vidinha de crente? Aí ele vai para os discípulos. Ó, vocês acreditam em Roma, vocês acreditam no imperador, vocês acreditam em religião, vocês acreditam em tudo. Vocês querem uma vida de Roma ou vocês querem uma vida do Espírito? E o que é que vocês dois, os dois grupos, têm que fazer para ter uma vida espiritual? É isso aqui, ó. Só é para quem quer. Não é para quem conhece, não é para quem sente, é para quem quer. É uma decisão. Você quer ser meu discípulo? Então você vem após mim. Irmão, para quem conhece um pouquinho de português, o que Jesus está dizendo? Vocês vão e eu vou atrás de vocês? Vocês oram e eu faço? Vocês fazem campanha de oração e eu obedeço? Vocês determinam e eu digo é assim mesmo? O que vocês querem? Que vocês façam as coisas do jeito que vocês sempre fizeram e eu tenho que me submeter a isso? Não. Jesus está dizendo o seguinte: se você quiser ser meu discípulo, vinde após mim. Me ajuda aqui, irmão. O que é vinde após mim, irmãos? João, esse homem bonito aqui, homem de Deus, crente. Aí João tem vontade. João tem uma vontade hoje de fazer tal coisa. Aí, João, a sua vontade é ir para lá. Então você vai para lá. Pode ir, João. Só que João, quando ele vai para lá, ele vai fazer uma pergunta. Ô, gente, desculpa que eu vou fazer um papel difícil agora. Eu vou fazer o papel de Jesus. Me ajuda, pai. Só que João está indo para lá, que é a vontade dele, viu, João? Seja um bom ator. Daqui a pouco, João vai olhar para Jesus, ele vai ver que Jesus está indo para outro lugar. João vai para lá. Agora João vai fazer uma decisão. Ele continua no caminho dele? Ou ele diz assim, não, eu vou após Jesus? Qual é a sua decisão, João? E se Jesus sentar, João vai fazer o quê? E se Jesus botar a mão no rosto? João faz o quê, João? Se Jesus abraçar João, irmãos, o nosso desafio é negar nós mesmos. Porque talvez João estava indo ali tocar bateria. Aí Jesus falou, João, hoje não é o dia de tocar bateria. Então, o desafio do evangelho é assim, vinde após mim. O meu desafio como cristão é, eu faço o que Jesus está me orientando. E onde é que eu vejo isso? Na palavra dele. Então, é para todos, para discípulos e para a multidão. Se alguém quiser, e observe a primeira palavra, decisiva e conclusiva. É para quem quer. É para quem quer. Se você quer, essa palavra é para você nessa manhã. Diga amém.
se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. João negou. João estava com o caminho dele traçado, João estava com a rota dele pronta. Aí João olhou e viu Jesus numa outra direção. João falou bem assim: eu preciso negar a mim mesmo. Deve ter sido muito difícil para João sabotar a sua viagem, sabotar o seu caminho, sabotar a sua vontade, sabotar o seu querer. Aí João voltou e disse: é difícil ficar igual um bobo, dando voltas à mesa. É difícil sentar, que mico. É difícil botar a mão no rosto. Aí ele passou pelo processo, ele foi entendendo que caminhar com Jesus nunca vai ser um mico. Caminhar com Jesus, irmão, no final é um abraço, porque Ele está sempre pertinho de nós. Agora, quando estamos distante de Jesus, irmãos, quando estamos distante de Jesus, o que nos aguarda, eu vou usar a expressão peixe, mas não é um peixe. O que nos aguarda é um peixe, uma grande baleia. E aí você tem que clamar mais forte. Aí você tem que padecer. Porque o fundo do abismo de uma baleia, além de mau cheiro, muita dor. Mas quando estamos nos caminhos de Jesus, você pensa que você vai encontrar. Ele disse: se você quiser me seguir, tome a sua cruz. Você acredita que há cristãos nesse texto e acham que uma doença é uma cruz? Irmão, doença não é cruz. Doença é consequência da vida. Vida traz doenças. Às vezes é consequência de alguém que tem uma doença congênita. Às vezes alguém que fumou a vida toda. Mas doença não é cruz. Filho problemático não é cruz. Ah, eu vou lhe seguir com meu filho problemático. O Senhor é minha cruz. Aí sabe o que vai acontecer, irmão? Quando o seu filho deixar de ser problemático, sabe o que vai acontecer com você? Deixar de seguir a Jesus. Porque você seguiu a Jesus, porque você fez a sua cruz o seu filho. Mas sabe o que é a cruz? Toda vez que eu me nego, que eu me anulo, que eu me esvazio, eu estou tomando a minha cruz, que a minha cruz é a minha vontade. A minha cruz são os meus desejos. E eu pego essa cruz e digo: Deus, eu quero, mas eu não posso. Eu quero, mas eu não vou fazer mais. Eu quero, mas eu me anulo, porque o meu prazer está no Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Verso 35. Quem quiser, olha que coisa interessante. Aí, quando eu ouço as pessoas falarem de determinismo, eu fico impressionado. Quem quiser, pois, salvar a sua vida, qualquer pessoa que quiser salvar a sua vida, tem que perdê-la. Perdê-la. O que é perdê-la? É que eu abro mão do que eu quero, abro mão da minha vontade. Por quê? Porque quem perder a sua vida por amor, por causa de Jesus, do Evangelho, salvá-la. E ele está falando de quê? Ele está falando de vida eterna. Vida eterna. Posso ouvir só um amém? Ok. Verso 36. Que proveito? Aí eu quero ler com os irmãos. Vamos juntos? É uma pergunta, hein? Vamos lá. Que proveito? Vamos ler mais bonitinho, porque o pessoal da internet não está ouvindo direito. Vamos ver bem bonito. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro. Dever de casa para os irmãos da Igreja Batista Alvorada e das redes sociais. Pega esse texto e se faça essa pergunta a semana toda. Que proveito eu tenho em ganhar tudo e perder a minha alma? O que eu posso entender por alma nesse texto? Se você for olhar o contexto, essa alma aí é muito mais do que a sede dos sentimentos. Essa alma aí é muito mais do que a existência emocional de uma pessoa. Que proveito ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, ele está falando o seguinte: perder a sua caminhada com Jesus. Porque quem não caminha com Jesus já perdeu a sua alma. E perdeu a alma física, a alma espiritual, a alma emocional, a sede dos seus sentimentos. Então, que proveito há? Qual o proveito que nós temos
em ter filhos formados com cursos, pós-graduações e doutorados, mestrados, filhos concursados. Que proveito há? Eu não levo os meus filhos à escola bíblica discipuladora porque eu quero que eles passem num concurso. Eu quero que eles sejam homens e mulheres concursados, cheios de dinheiro na sociedade. Que proveito há depois você está pagando um preço altíssimo? Que proveito há? Ah, mas eu sou assim, eu não vou mais à igreja, eu não vou mais à igreja porque há uma violência muito grande, e só se fala em violência, eu tenho medo de ir à igreja. Que proveito há em você dar o seu coração a essas patologias sociais e tantos medos, e perder a sua alma, a sua comunhão com Deus? Então a pergunta é: qual é o proveito, qual é o desfrute, qual é o resultado, qual é o lucro que nós temos em ganhar todo o mundo? Pense no mundo aí, irmãos, como tudo que você pode ter e tudo que você pode ser. Verso 37. Que daria um homem em troca de sua alma? Que daria um homem em troca da sua salvação? Observe bem, meus irmãos. Primeiro ele fala que você ganhou tudo, e pelo que você tanto ganhou, você perdeu a sua alma. Aí ele diz: você daria o quê para ter a salvação eterna? Você daria o quê para ter a vida eterna? Ah, eu daria tudo que eu tenho, tudo que eu consegui na vida. Então, para que correr tanto e perder o que você já tem? Verso 38. Porque qualquer que nesta geração adúltera e pecadora. Irmãos, por que geração adúltera? O que é uma coisa adulterada? Por exemplo, reportagem essa semana falou em São Paulo de postos de gasolina que estavam adicionando até água no combustível. E eles estavam adicionando água no combustível para ganhar mais dinheiro. Então eles adulteraram o quê? A gasolina. Quando Jesus está falando de geração adúltera, ele não está se reportando ao homem que tem uma outra mulher e à mulher que tem um homem apenas. Ele está falando para aquela pessoa também que tem uma relação com Deus, que vê a palavra de Deus, que escuta a palavra de Deus, que estuda a palavra de Deus, mas faz do seu jeito. Adulterou a palavra de Deus. Então eu posso ter um adultério conjugal, eu posso ter um adultério bíblico, eu posso ter um adultério relacional. Então geração adúltera, e aí depois ele coloca geração pecadora. E o que é a geração pecadora? É simples. É a geração que comete pecado não por acidente, comete o pecado por cinismo, como diz o Salmo 50. Que nesta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, observe bem, também o Filho do Homem. Quem é o Filho do Homem? Jesus. Também o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com seus santos anjos. Qual é a vergonha? Apartai-vos de mim, que eu não vos conheço. Verso 9:1, para encerrar. Dizia-lhes ainda, isto é, um acréscimo. Em verdade afirmo, Mateus usa em verdade vos afirmo que, dos que aqui se encontram, alguns há que, de maneira nenhuma, passarão pela morte, até que vejam ter chegado com poder o reino de Deus. Jesus morreu na cruz, meus irmãos, na sequência. E quando Jesus morreu na cruz, alguns daqueles ali não tiveram sequer a oportunidade de escolher nada. Não sei se os irmãos já ouviram falar de alguém que teve uma experiência com Jesus, tal como aqueles ladrões na cruz. Eu não sei, mas foi uma experiência profunda. Um zomba, o outro
clama. Zombou, perdição. Clamou, salvação. Amém, meus irmãos?